Uma boa tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aperta os sinos para receber as devidas notificações. A live de hoje é um tema repleto de grandes histórias com base numa matéria que já está rodando aí em todos os sites, onde o governador eleito de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, precisa desalinhar a sua imagem inerente ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, se o povo brasileiro, e principalmente o povo paulista, que muito durante a campanha foi questionado o fato dele não ser paulistano, e nem paulista, né? Que paulistano é quem nasce na capital e paulista no interior, como uma razão para não se votar nele, pelo fato que o povo paulista é um povo separatista. Inclusive, quem conhece a história sabe que o dia 9 de julho é comemorado em São Paulo como o dia da Revolução Constitucionalista contra Getúlio Vargas, a qual São Paulo tentou se separar do nosso país. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Que eu desgosto do governador eleito? Com certeza não. Ele foi um grande ministro da infraestrutura? Positivo. Inclusive, nunca posso deixar de falar as grandes obras que foram inauguradas em todo esse período de governo Bolsonaro. Muitas obras dessas estratégicas que foram fundamentais para a recuperação da atividade econômica e principalmente para o agronegócio. Tanto é que as exportações bateram todos os recordes possíveis devido aos incentivos dados pelo governo da produtividade. E isso, sem sombra de dúvida, nos ajudou no nosso crescimento contínuo da economia, ainda que num período de pandemia. Ora, Tarcísio Gomes de Freitas, hoje governador eleito, quer manter todos os princípios que são colocados por Jair Messias Bolsonaro, mas sem o que ele chama de suas ideias extremistas. O que seria ideias extremistas se Jair Messias Bolsonaro por si só sempre teve valores éticos e morais, o qual sempre discursou no uso de tribuna da Câmara dos Deputados e sempre mencionou o que é de fundamental efeito para a qualidade de vida da população. E à frente do Executivo, ele provou que é isso estando no governo. Por isso sofreu todas as barganhas do sistema, que através do judiciário tentou criar uma nova monarquia neo-institucionalizada. E dentro das 4 linhas, conforme ele sempre mencionou, sem sombra de dúvida, tudo isso são propostas inerentes ao que é Jair Messias Bolsonaro. Eu quero saber o que há de radical nisso. O que há de valores que são tão desgastantes, o qual Tarcísio quer se desvincular. Mas ele quer o Paulo Guedes como seu secretário estadual de Fazenda Pública? À medida em que eu me julgo melhor do que alguém o qual eu sou cria, eu tenho que fazer melhor. E agora ele quer colher os frutos de uma semente plantada por Jair Messias Bolsonaro e dizer que a partir de agora ele é o presidenciável. Essa disputa de poder, muitos já sabem como ela funciona. E mais que isso,
o Supremo Tribunal Federal, assim que o ex-presidiário de São Bernardo do Campo vier a tomar posse, se não houver qualquer tipo de atitude ideal, o nosso capitão, sem sombra de dúvida, será preso. E será preso sob narrativa de crime de pandemia, onde as canetas, os quais muito pesam mediante o sistema, está fazendo com base em suas teses, independente de correntes jurídicas ou até mesmo do que está previsto na nossa supremacia, que é a nossa Constituição. Isso é o que se chama de fragmento democrático, que você pode chamar de monarquia às avessas, ou monarquia neoparlamentarizada por uma figura que tenta ainda resgatar os poderes do absolutismo do século XIX. Ora, chega a ser cômico, meus amigos, se não fosse tão trágico esses atos insanos. E mais que isso, Jair Messias Bolsonaro é aquela figura que sempre terá todo o seu devido valor e pleno gozo de popularidade por sua sinceridade, por sua transparência, por sua eficiência e pelos planos ideais estratégicos que são fundamentais para fazer valer o lema da bandeira nacional, que é ordem e progresso. Tarcísio é um grande engenheiro, um grande militar, ponto. Mas em contrapartida, nada teria sido feito se não fosse pelas mãos de quem, desde sua primeira sabatina, prometeu que o seu modelo de governo seria técnico e estratégico. E governo técnico e estratégico, eles são fundamentais para o reformismo, e com muita articulação, enfrentando os grandes problemas, orçamentos que desperdiçavam dinheiro público foram contingenciados e cortados, justamente com aquele real intuito de fazer valer o que é fundamental para o crescimento estratégico e o investimento estrutural. Por isso existem os novos marcos regulatórios, como das estatais e do saneamento básico, como existe os títulos de propriedade, que combateram de forma significativa as invasões do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Vamos falar a língua deles, né? Eu quero saber que trabalhadores. Trabalhadores da onde e do que, e o que eles trazem de produtividade para essa nação. Como diz o nosso próprio capitão, são meros patifes, destruidores da soberania nacional. E mais do que isso, os valores que eles chamam de radicais são valores defendidos por nós que temos família e somos de família. Ter família é uma coisa, ser de família é outra totalmente diferente. E além de tudo, defendemos um Estado liberal que não fecha a economia, que quer que grandes indústrias se expandam nessa nação, porque é através de industrialização que um país se torna de primeiro mundo, é através de tecnologia. Por isso nós tivemos o nosso ministro Marcos Pontes, hoje senador da República. Isso tudo, o Tarcísio está se esquecendo? Ou ele está querendo ser o candidato dos republicanos à presidência da República? Porque é mais do que normal, diante de um trâmite político, partidos de grande porte, para ganhar bancada no Congresso Nacional, atrair novas filiações, criem especulações, justamente para colocar opções presidenciais no cenário federal. Isso é bem comum, até mesmo para quem gosta de provocar confederações, que são as partilhas de loteamento político extrapartidário.
Espero muito de coração que o governador eleito de São Paulo, com toda a confiança do povo daquele estado tão conservador, daquele estado que sempre votou na contramão da esquerda e que, acima de tudo, é o mais importante ente federativo por ser industrializado, por ser um estado que tem grandes fábricas como a Gillette, a Kibon, temos também grandes montadoras, temos várias sedes como da Volkswagen, além do ABC Paulista, que tem grandes produções que fomentam o PIB desse país, além de ter cerca de 47,5% do IDH brasileiro. Logo, sem sombra de dúvida, a importância de São Paulo para o patriotismo é fundamental. Espero que o senhor Tarcísio Gomes de Freitas não queira criar e quebrar esse pacto federativo que é orgânico e existe através das forças de quem está clamando nas ruas e pedindo que as Forças Armadas salvem a nação do perigo da esquerda, da destruição da nossa economia, de sugar todas as riquezas até chegarmos ao caos total e da unificação monetária da América Latina, que poderá fazer com que a potência da República Popular da China queira ser um novo colonizador em pleno século XXI. Meus amigos, não podemos nos submeter a uma nova ordem mundial. Nós temos que nos submeter à competitividade e à industrialização. E mais que isso, não adianta querer buscar perfeição em ninguém. Não existe homem perfeito, meus amigos. Jair Messias Bolsonaro sempre mostrou a cada um de nós aquilo que ele realmente é. E isso é fundamental. Que a mesma forma que há pessoas que gostam dele, não gostam pelo mesmo motivo, mas sem qualquer poder de chamá-lo de corrupto ou de malfeitor, utilizar discurso de rachadinha, de não sei quantos imóveis com dinheiro vivo, não é narrativa, é retórica. Na verdade é narrativa para diluir o contexto que deturpa a realidade e que tenta desvincular o foco do mal que a esquerda faz a esse país, pagando-se altos custos, provocando desemprego e a recessão. O carrapato MDB, como diz o deputado Luiz Lima, já se agarrou no governo, que chutou Simone Tebet, talvez amando, quem sabe, de Michel Temer. Afinal, ela não é aquela figura que o próprio partido possa confiar, embora tenha-se uma confederação. Soraya Tronic, que se elegeu na Seara, parece que vai fazer parte da base do governo Lula, articulado por seu amigo de fé, irmão camarada e presidente nacional Luciano Bivar. Esse contexto de bloco neocentrista poderá ser um poderio de articulação para tentar enfraquecer a direita conservadora. Mas, meus amigos, esses compromissos políticos nós já sabemos o que acontece. Quem embarcar nessa seara é que, pela justiça do povo brasileiro, perderá capital político, porque esses resultados das eleições presidenciais não convencem a ninguém. Afinal, não existe país dividido, existe uma nação única que quer resgatar seus valores e quer sair do subdesenvolvimento. Existe uma nação que quer dar passos para frente e, com isso,
colher os grandes frutos de sua produção. Afinal, ideologicamente, existem no máximo quatro, que é centro-direita, centro-esquerda, extrema de ambos os lados, não vamos dizer que não existe, e o centro. 5 contextos ideológicos, mas de todas as formas, não há país dividido. Há uma voz que se abriu mediante o clamor contra uma esquerda que sempre navegou numa maré mansa, utilizando a força de chamar pobres de fracassados para camuflar a corrupção que se alastrou e saqueou essa nação. Fiquem alertas. Conjuntura Política e Econômica é o seu canal de informações, canal de conteúdo político, macroeconômico e de todo o cenário contextual que movem o nosso mundo global. Um abraço a todos e até a próxima live. Fiquem com Deus.